E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Thiago, da Conexa. Tudo bom? Beleza, Tudo bem, Jota? Thiago? Tudo em ordem? Thiago é especialista em segurança da informação. Exatamente, cibersegurança. O que a Conexa faz hoje especificamente para o comércio como um todo? Legal. A Conexa ela trabalha voltado na cibersegurança, principalmente para o pequeno empresário, né? Onde a gente tenta desmistificar essa questão dos valores da cibersegurança, né? O pessoal geralmente associa a cibersegurança a projetos caros, né? Inacessíveis. E hoje a gente sabe que o pequeno sofre muito, né? Com a falta de cibersegurança no seu negócio. E qual que é o risco que um pequeno lojista hoje, lá na sua loja, naquele comércio de bairro, sofre hoje em não pensar em processos mínimos de segurança? No primeiro momento, o impacto mais certeiro, né, é a perda da informação e a inatividade do comércio, né? Então, você imagina que ele está utilizando lá um sistema onde ele tem o banco de dados dele, sofre algum tipo de ataque ou invasão e perde o acesso a esses dados. Então, no primeiro momento, ele já vai ficar com o seu comércio paralisado, não vai conseguir fazer uma venda, gerar uma nota, controlar seu caixa, saber quem deve, né? E no segundo momento, se a gente for pensar mais a longo prazo, até questões de multa, LGPD e por vazamento de informações. E quando a gente fala assim de... tem gente que a gente fala assim, já tenho um antivírus bom, é o suficiente o antivírus ou não tem nada a ver? O antivírus é uma das camadas, né? Quando a gente fala de cyberproteção, a gente sempre fala em camadas, né? Legal. Então, um antivírus é sim uma camada de proteção, desde que seja um antivírus confiável, bom, né? Mesmo gratuito, mas que seja confiável. Não adianta usar os Baidu da vida que não resolve. O firewall é uma segunda camada de proteção. E o backup é uma camada de proteção muito importante, né? Hoje o backup seria a terceira e última camada e a mais importante, onde você se protege não só de um ataque hacker, né? Mas também de uma falha de dispositivo ou mesmo uma falha humana. Legal. Hoje a tua empresa, então, ela ajuda o comerciante também com esse processo do backup. Sim, um ajuda backup também. seguro, vamos dizer assim. Sim. Porque o pessoal, às vezes, a gente vê, né? Que o pessoal, às vezes, faz o backup, mas acaba deixando lá o pendrive, o HD portátil conectado no computador ainda. E tem um risco, né? Com certeza. O importante é a gente falar o que é um backup, né? Um backup, ele tem que ser, para ser considerado um backup, né? Ele tem que ser automatizado, diário e tem que ser no formato 3-2-1. 3 cópias no mínimo em duas mídias, com uma verificação sempre sendo feita, né? Então, não adianta você falar, eu faço o meu backup, tá? Mas como você faz seu backup? Eu ponho meu pendrive no final do dia e eu mesmo copio meu banco de dados. Né? Então você não tem nenhuma verificação se realmente esse backup está sendo feito. Você pode esquecer em algum dia de fazer esse backup. Você pode esquecer esse pendrive conectado na sua máquina ou mesmo nem tirá-lo da máquina. E no caso de um ataque, ele vai acabar sendo também comprometido. Então o backup ele tem que ter certas seguranças. Ele tem que ser criptografado. A gente tem que fazer uma retenção desse backup. Então o que significa? É o backup do dia anterior mais 28 dias para trás. Então, no caso de uma falha humana, proposital, de apagar um arquivo, alguma coisa, a gente consegue recuperar todas essas informações do cliente. Quando a gente fala em tudo isso, assim, me vem à cabeça o lojista pensando em algo grande, algo complexo. Não é simples e não é caro. Então, está ao alcance de qualquer lojista. O mercadinho de bairro lá que quer ter uma segurança, não perder seus dados. Com certeza. A gente tem custos acessíveis para qualquer necessidade, né? Desde o comércio que tenha lá um computador até o comerciante que tem ali seus 3, 4, 5 máquinas, a gente consegue atender da mesma maneira. Que legal. E para a gente deixar um pouco mais claro do que seriam esses ataques, assim, vamos dizer, hoje é um assunto que às vezes é difícil de compreender para a grande maioria, né? O que precisa estar no meu ambiente aqui fragilizado para que facilite para um ataque? Para eu pensar assim, o lojista olhar para isso e pensar lá na loja dele. Ih, meu Deus, minha loja aqui está desse jeito aqui. Estou sofrendo risco. Estou sofrendo risco, né? Como é que eu sei que eu estou em risco, vamos dizer assim? Bom, vamos lá, Jota. Acho que a primeira questão, na verdade, você já falou, é um antivírus instalado, ativo e atualizado na máquina. Legal. Né? É muito importante que hoje as pessoas tenham consciência do uso do software original. Não por questão apenas e tão somente de licenciamento. O software que você fala, qualquer sistema que eu for usar no computador. Qualquer sistema, desde o sistema operacional aos programas para edição de texto, planilhas e etc. Né? Esses programas que o pessoal costuma usar, os famosos craques, né? Não é só uma questão de licenciamento. O crack ele altera registros e altera configurações de segurança na máquina
que podem deixar essa máquina vulnerável e expostas a um ataque, né? Entendi. É comprovado que isso realmente acontece. O ataque não necessariamente acontece naquele momento, pode acontecer meses, anos depois, né? Mas é uma vulnerabilidade. Toma muito cuidado com os e-mails que recebe, os links que clicam, as promoções que às vezes aparecem, né? Que a gente fica tentado a clicar, prêmios que você não está concorrendo e você acha que ganhou. Então, fotos que você acha que vazaram e que você nunca tirou. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? E para ajudar nesse meio que, vamos dizer assim, manual de boas práticas, você consegue também auxiliar. Porque eu acho que não basta ter um processo, mas eu acho que o dia a dia do lojista, de quem lida com dados sensíveis, precisa de práticas, né, cuidadosas Boas também. práticas, com certeza, com certeza. E isso vocês conseguem fazer também com tranquilidade. Conseguimos também. Porque para tirar... Eu tô te criticando, vamos dizer assim, te induzindo justamente para a gente chegar no ponto assim, sair do abstrato, sabe, para o pequeno. Porque Sim. com certeza a gente falar sobre isso para alguém que tem mais conhecimento de TI, de informática, vai ser muito fácil de compreender, né? Mas às vezes a gente está falando aqui para lojistas que muitas vezes mal sabem ligar o computador direito, por justamente não ter conhecimento, né, técnico e não tem a mínima noção de que está correndo algum risco. Com certeza. Hoje as ferramentas de cibersegurança, elas contam com tecnologia de inteligência artificial. O atacante do outro lado, o hacker do outro lado, está usando a inteligência artificial a favor dele e a gente, na nossa parte de defesa, está usando a nosso favor. Entendi. Então, hoje, com as ferramentas de cibersegurança, além de elas serem simples e baratas, elas têm essas tecnologias de inteligência artificial que ajudam muito nessa questão, não só da ajuda no que não fazer, mas também do que não acontecer na máquina, né? E é claro que a gente também, durante a implantação do nosso processo, a gente acaba sempre explicando justamente o que eu falei, né? Olha, cuidado com os e-mails, links, você não vai receber e-mail da Receita Federal, a Receita Federal não manda e-mail para ninguém, né? Poxa, seu CNPJ não está bloqueado no seu CPF, liga para o seu contador. Então a gente costuma dar essas orientações. E as ferramentas conseguem identificar links nocivos que você clica e consegue paralisar. Por exemplo, o EDR, que é o antivírus com inteligência artificial, ele consegue detectar um ataque, paralisar e reverter. Até um ataque ransomware, né, que é aquele que criptografa e rouba os dados. Entendi. Que é o que tem acontecido bastante no varejo. Sim. Para quem não se familiarizou, não viu ainda, né? A gente está falando de um ataque simples, né? Sim. Em um ambiente simples, até de uma loja comum do varejo, onde todos os dados são, vamos dizer assim, se falar em termos leigos, são colocados numa caixa e trancados com uma chave que tu não tem essa chave. Né? Com uma senha aleatória que só quem trancou sabe a senha. A chave está com quem trancou e você tem que pagar para destrancar. Sim. Ah, mas eu sou pequeno, isso não vai acontecer comigo. Quem que vai ter interesse nos meus dados? É importante a gente falar que hoje os ataques, principalmente para o pequeno, não são direcionados. Existem ataques rodando na internet, robôs rodando ataques, né? Chamado botnets, que identificam vulnerabilidades e atacam aquela máquina. Não importa se é do pequeno lojista, não importa se é do governo federal, não importa se é da Santa Casa. Ele encontrou uma brecha, ele está entrando. Ele está entrando e ele vai roubar o que tiver lá dentro. Eu costumo fazer a analogia que é como se tivesse um robô andando na rua, tentando abrir portas e janelas de casas aleatórias. Aquele abrir, ele vai entrar. E ele vai roubar, seja uma televisão de LED de 85 polegadas, seja uma televisão de tubo de 14 polegadas. Ele vai levar embora. E nisso o lojista pode perder dados importantes. Com certeza. Inclusive o que você estava sinalizando ali, né? Às vezes a vida da loja está dentro do banco de dados. É ali que ele vai saber quem deve para ele, quem são os produtos deles, o histórico do negócio como um todo. E às vezes ele pode botar o negócio a perder, né? Com certeza. Imagina acordar um dia e descobrir que tu não sabe mais quem deve para você. Deve ser desesperador, né? Eu imagino que sim. Tiago, brigadão pelo papo. Eu que agradeço, Acho que é importante a gente trazer conteúdos que vão auxiliar, né, as pessoas a se conscientizar um pouco mais sobre cibersegurança. Com certeza. Eu que agradeço e no que precisar a gente se coloca à disposição aí e podem contar com a gente nessa ajuda ao pequeno comerciante. Aí a gente sempre tem um olhar bem especial para eles. Sensacional. Valeu. Show de Muito bola. obrigado, Tiago. Obrigado, Jota.